A fim de tornar a introdução a esse polêmico assunto mais didática, resolvi fazer esse pequeno vídeo introdutório que nos ajudará a compreender melhor minha posição. Em algum momento, ainda na pré-história, nossos antepassados chegaram à conclusão de que um contrato social deveria ser firmado entre eles, a fim de que a civilização humana pudesse evoluir e superar a guerra de todos contra todos, na qual o homem era o lobo do homem, como nos coloca Hobbes no Leviatã. Dentre as cláusulas desse contrato social, certamente havia uma que organizava a economia das fêmeas na comunidade. Desse modo, as fêmeas do grupo não poderiam mais ser monopólio exclusivo de um único macho alfa ou do pai, como coloca Freud no Mal-Estar na Civilização. De acordo com ele, dentro do pacto, as fêmeas deveriam ser relativamente distribuídas entre os homens da horda. Esse acordo foi simbolizado por ele como o parricídio primitivo, ou seja, os filhos matavam o pai e combinavam entre si que ninguém mais assumiria seu papel de domínio absoluto. Eis aqui, segundo Freud, a transição do estado de natureza para a cultura ou civilização. Afirmo eu que, nesse momento, tivemos a transição da poligamia natural ou superpoligamia para a poligamia cultural ou jurídica. Portanto, a poligamia cultural foi um avanço civilizacional em relação à poligamia primitiva ou absoluta. Dentro da nossa tradição cristã, esse comportamento é refletido na vida dos patriarcas, tais como Abraão e Jacó, bem como dos reis Davi e Salomão, por exemplo. Indo além, alguns povos, cuja cultura no futuro também comporia a nossa civilização cristã, perceberam que se eles concentrassem ainda mais energia libidinal no desenvolvimento da civilização, ao invés de projetá-la em seus relacionamentos, os resultados poderiam ser ainda mais grandiosos. Aqui me refiro às civilizações grega e romana, cuja contribuição para a nossa civilização é incalculável. Desse modo, a monogamia foi um dos fatores fundamentais que gregos e romanos utilizaram para poder concentrar ainda mais energia no desenvolvimento de suas civilizações. Ou seja, cada homem deveria ter apenas uma mulher e concentrar o resto de suas energias como cidadão no desenvolvimento da polis e da urbis. A grandiosidade e influência dessas culturas em todo o Ocidente até hoje é uma prova de que esse mecanismo evolutivo pode ter dado certo naquele momento histórico. Por fim, chegamos à era cristã. Em termos civilizacionais, ela é herdeira dessas três culturas ou tradições, a judaica, a grega e a romana. Aqui não devemos confundir cristianismo enquanto religião com cristianismo enquanto civilização, pois são coisas distintas. De forma bem geral, podemos dizer que a civilização cristã resulta da junção da Igreja Cristã institucional ao Estado romano, passando a ser ela a grande mantenedora desse amálgama cultural ao longo de toda a Idade Média. Posso afirmar que a prática da monogamia foi herdada da cultura greco-romana e não da judaica. Pois bem, durante toda a era cristã, não sem diversos reveses, verdade seja dita, a monogamia foi o padrão dominante nos casamentos cristãos. Podemos colocar o ápice desse comportamento no movimento romântico, iniciado no século XVIII e que influencia nossa visão de amor e relacionamento até hoje, ou seja, um amor que, além de monogâmico no que diz respeito ao matrimônio, é exclusivista e idealizado. Já na virada do século XIX para o século XX, tivemos um movimento que rompeu com o paradigma civilizacional cristão no Ocidente, trazendo novos valores e princípios civilizacionais. Esse período é chamado por muitos de pós-modernidade e foi muito bem definido, penso eu, por Nietzsche, quando ele afirmou: Deus está morto. Essas mudanças afetaram, inclusive, o modo como homens e mulheres se relacionam, com o surgimento do paradigma igualitário entre homens e mulheres, defendido na pós-modernidade, e encabeçado principalmente pelo movimento feminista ao longo dos séculos XX e XXI. Pois bem, diante de tudo isso, a questão que coloco agora é a seguinte: será que a monogamia ainda tem alguma razão de ser? Será que diante do atual paradigma pós-moderno, cada vez mais influente em nossa civilização, ela ainda atende a algum propósito? É isso que discutiremos agora. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esse canal.
Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esse canal, espero que os senhores estejam bem. Vocês sabem que aqui no canal eu não costumo fazer vídeos com abordagem muito acadêmica, mas como eu vou começar a falar sobre o amor expansivo, a poligamia e a monogamia, numa perspectiva mais sociológica e psicológica, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo alguns livros que vão fundamentar parte do que eu vou falar daqui para frente sobre esse assunto. Então nesse vídeo aqui eu ainda vou tratar dessa questão de uma forma muito geral, até porque são muitas coisas que podem ser ditas, mas provavelmente na semana que vem eu já pretendo fazer uma live, porque eu tenho certeza que muitas questões serão levantadas aqui, muita gente vai questionar muita coisa, e então será interessante, porque numa live nós vamos ter tempo para destrinchar um pouco melhor vários aspectos do que eu vou falar aqui nesse vídeo agora. Eu sei que as mulheres detestam quando eu falo desse tipo de assunto aqui, quando eu trato desse tema, mas entendam uma coisa, eu faço isso para o bem de vocês, por mais absurdo que possa parecer isso que eu estou afirmando agora, mas como disse Cristo certa vez para os seus discípulos, o que eu faço agora vocês não entendem, mas no futuro podem ter certeza que vocês vão entender. E em relação aos caras, o que eu tenho para dizer é o seguinte, essa é a maior red pill que eu posso dar para vocês aqui nesse canal. Eu já sigo alguns canais masculinistas há um bom tempo, os caras fazem críticas excelentes ao sistema sócio-jurídico, né? Misândrico ou ginocêntrico, mas eu nunca vi nenhum deles tocar nessa questão fundamental que é a monogamia. Não tem como falar hoje de um dos pilares principais desse sistema se você não falar da monogamia, cara. A monogamia é o principal, se não um dos principais pilares que fundamentam hoje esse sistema ginocêntrico ou misândrico, se você preferir. Portanto, fazer uma análise crítica à monogamia é fundamental e é exatamente isso que eu pretendo fazer com os senhores aqui nesse vídeo, iniciando essas discussões numa esfera mais sociológica e psicológica. Então, já respondendo à pergunta final do nosso vídeo introdutório, eu afirmaria que não, a monogamia já não faz mais nenhum sentido na nossa civilização atual, por um motivo muito simples, e você não precisa ser nenhum gênio intelectual para entendê-lo. A monogamia é um fruto ou é um produto, um legado do patriarcado cristão na nossa cultura. E como o patriarcado ele praticamente tem sido extinto da nossa civilização e da nossa cultura atual, já não faz mais nenhum sentido você falar em monogamia. Mas apenas para deixar essa ideia um pouco mais explícita, já que essa afirmação aqui já seria o suficiente para a gente entender o porquê a monogamia já não faz mais nenhum sentido, nós vamos entender um pouco por que ela ainda persiste nos nossos dias e um pouco sobre qual é, então, a origem do nosso patriarcado cristão. Como eu falei no início do vídeo, no vídeo introdutório, além do próprio cristianismo, a civilização cristã é fruto do amálgama de outras três culturas, né? O judaísmo, a cultura grega e a cultura romana. Então, o nosso patriarcado cristão ele é basicamente um legado apostólico e um legado do pater familias ou da cultura romana. Então, dentro da perspectiva apostólica, por exemplo, você tem Pedro e Paulo recomendando à esposa cristã que ela fosse obediente e submissa ao marido em tudo, porque o marido era o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Então, essa é um elemento, né, que contribuiu para o patriarcado cristão. E o outro, como eu falei, é o pater familias. Quem já leu aquele livro do Fustel de Coulanges, A Cidade Antiga, sabe da autoridade, do prestígio que o pater familias gozava na cultura romana. Por exemplo, ele era o único dentro de casa, né, o pai de família, o chefe da família, autorizado a chegar próximo ao altar da família que existia na casa para prestar culto aos ancestrais, exercer lá pietas, né? Ele era o único, ele era auxiliado por seus filhos, era auxiliado por sua mulher, mas ele era o sacerdote por excelência. Outro exemplo, ele era o juiz supremo dentro do lar. Ele poderia, inclusive, dispor da vida dos próprios filhos e da própria mulher em algumas circunstâncias. Por exemplo, em caso de adultério, ele era autorizado a matar a própria mulher. Então você percebe que era uma figura de uma autoridade máxima. Tanto o patriarcado romano quanto o patriarcado grego e o patriarcado do judaísmo, que inclusive era polígamo, acabaram influenciando de certa forma o patriarcado cristão. Não o judaísmo, né, no que diz respeito ao aspecto da poligamia, que só foi proibida no judaísmo oficialmente mesmo por volta do ano 1000 da nossa era, mas de certa forma sim, contribuiu com alguns elementos. Mas os principais elementos então foram o legado apostólico e o legado romano por meio do pater familias. Então, durante toda a era cristã, sim, o paradigma predominante continuou a ser a monogamia, não sem alguns acidentes, é verdade, mas continuou a ser o paradigma do matrimônio cristão. Mas o homem continuava a gozar desse prestígio
e dessa responsabilidade que, obviamente, ele tinha ao ser o chefe da família, e o que até certo ponto faz sentido. Ele tinha mais direitos e prerrogativas porque ele também tinha mais responsabilidades perante a sociedade, representando a sua família. Então fazia todo sentido. Só que na pós-modernidade, esse paradigma foi relativizado da civilização cristã exatamente pela pós-modernidade. A pós-modernidade, então, trouxe uma série de valores e, dentre eles, a ideia de igualdade entre homens e mulheres, de igualitarismo, tão defendido pelo movimento feminista nas suas três ondas. A ideia de igualitarismo é um axioma comum a todas as três ondas do feminismo. E se você pega, então, por exemplo, na influência, para a gente ver a influência desse rompimento com o patriarcado ao longo do século XX, se você pega o nosso Código Civil de 1916, ele era ainda um Código Civil muito patriarcal, tanto é que existia o pátrio poder. E o que era o pátrio poder? O homem era o chefe da família. A mulher e os filhos estavam subordinados a ele. Ele ainda era quem decidia as principais questões no lar, até porque ele tinha muita responsabilidade perante a sociedade. Ele era realmente o representante da família. Só que ao longo do século XX, com a influência da pós-modernidade, do igualitarismo, dos movimentos progressistas, essa figura do pátrio poder e, enfim, do poder do homem na sociedade foi sendo diminuída. Então, se você pega já a nossa Constituição de 1988, lá está explícita a ideia de igualdade entre homens e mulheres. Ainda que seja uma igualdade supostamente ilegal, enfim, ela acaba influenciando outras esferas da nossa sociedade. Mas aí, se você pega o Código Civil de 2002, você já percebe que o pátrio poder ele desapareceu. Em nome do princípio da igualdade, fala-se hoje em poder familiar, ou seja, um poder que pode ser exercido tanto pelo homem quanto pela mulher. Portanto, já não faz mais nenhum sentido você falar de monogamia hoje, porque, como aconteceu no passado e também ao longo da era cristã, o homem abriu mão dessa sua prerrogativa, desse seu direito, ou pelo menos desse seu desejo de ter mais de uma esposa, porque era atribuído a ele uma responsabilidade, ou era atribuída a ele uma responsabilidade, que ela simplesmente desapareceu com o legado pós-moderno na nossa cultura. Portanto, já não faz mais nenhum sentido você falar de monogamia hoje, a não ser numa concepção de que ela serve exclusivamente ao igualitarismo feminista. É isso que aconteceu, mas isso é uma questão tanto quanto paradoxal. Por que é que a monogamia ainda conseguiu conviver bem, principalmente com as duas primeiras ondas do movimento feminista? Exatamente porque não havia um ataque explícito, um ataque ostensivo à masculinidade, como passou a existir na terceira onda do feminismo. Então, ao longo das duas primeiras ondas do feminismo, o que o movimento compreendeu? Nós vamos começar a excluir, é claro, de uma forma ainda muito implícita, a figura da autoridade do homem, vamos começar a trazer essa relação para um patamar de igualdade, mas nós podemos nos valer da monogamia na sua essência, ou seja, a ideia de que se a mulher pode ter só um homem ou só um marido, o homem também só pode ter uma mulher. Esse era um legado do patriarcado cristão que fazia sentido no patriarcado cristão, assim como fez sentido em Roma, mas que foi despido da autoridade masculina e apossado pelo movimento feminista em nome do princípio da igualdade. Então, eu sei que o título do vídeo foi até um tanto quanto provocador, eu fui provocativo, mas a ideia era exatamente essa. Hoje, você que é um homem, está numa relação monogâmica, principalmente se você não tem a obediência, sabe, e a submissão da sua mulher, hoje a monogamia serve tão somente para isso, para fazer de você um homem domado por esse paradigma feminista. E é exatamente isso. Então a monogamia hoje ela serve exclusivamente ao paradigma igualitário feminista, esse delírio, né, de que homens e mulheres são iguais. Então se a mulher só pode ter um marido, o marido também só pode ter uma única esposa. Acontece que com a terceira onda do feminismo, que é a que a gente está vivendo atualmente, a despeito de outras classificações que são feitas por aí, o patriarcado e a própria masculinidade começaram a ser atacados de uma forma frontal, de uma forma mais ostensiva, de uma forma mais violenta, de modo que hoje a própria masculinidade está sendo marginalizada. A própria masculinidade se tornou algo tóxico, o simples fato de ser homem. Então ficou insustentável também para os movimentos progressistas e para o feminismo conseguir manter um discurso ainda de coerência entre a monogamia, que era um legado nitidamente patriarcal, e as ideias de igualdade entre homens e mulheres, etc. E aí surgiu então, nos últimos anos, talvez nas últimas décadas, mas se intensificou bastante nos últimos anos, o debate em torno do tal poliamor. Ápice do igualitarismo
rompendo sim, relativizando a monogamia. E por que eu digo isso? Porque o poliamor, por exemplo, ele possibilita situações esdrúxulas como essa aqui, ó. This is Tori. She fell in love with Travis. Bruh. And Ethan. Bruh. And Mark. Bruh. And Chris. Their four-way relationship is working wonders for them. The relationship could best be described. Ou essa aqui, ó, para falar de algo entre nós aqui, né, no Brasil. Nós vamos conhecer a história da dona Andressa e seus 2 maridos. Quando eu bebia aqui em casa, eu saía dizendo para ele, é porque ele morava no Escorrer. Aí eu saía dizendo para ele, Miranda, eu vou lá plantar o Reginaldo, né? Aí ele ficava em casa, eu dizia assim, vou para lá, amanhã cedo eu tô aqui. Enfim, eis aí o tal poliamor. Portanto, ao contrário do que muita gente pensa, o poliamor não é um resgate da poligamia e muito menos do patriarcado, né? Não é um resgate daquela poligamia nos moldes clássicos, na poliginia, quando o homem poderia ter mais de uma esposa. Pelo contrário, é o ápice do igualitarismo feminista relativizando a monogamia, que reconheceu-se finalmente que é incompatível com a ideia de igualitarismo, porque é um legado do patriarcado. Então é a ideia de que sim, se o homem pode ter mais de uma companheira, então a mulher também pode ter mais de um companheiro. Enfim, definitivamente não simboliza um retorno, mas pelo contrário, eu diria que é a esculhambação final da masculinidade, né? Ou seja, a mulher pode ter mais de um parceiro, gerando situações assim, sinceramente, esdrúxulas como essa que nós vimos. Portanto, a monogamia como uma imposição cultural que ainda existe, ela já não faz mais nenhum sentido. Então, por exemplo, quando eu fui lá assinar aquele contrato de casamento no cartório, a escrivã em momento algum me perguntou se eu queria uma relação polígama ou uma relação monogâmica. Ela simplesmente me impôs aquilo ali, porque a lei ainda me obriga a ser monogâmico, sendo que já não existe mais nenhuma razão de ser nisso. Então você que é homem está numa relação monogâmica, repito, e não tem a obediência e a submissão da sua mulher, isso é o mínimo, cara, que um homem tem que ter se ele está numa relação monogâmica. Porque nós, homens, abrimos mão do nosso dever ou do nosso direito, das nossas prerrogativas, de ter mais de uma mulher no passado, exatamente porque havia uma função civilizacional que hoje já não existe mais. Então, me desculpe, o comportamento monogâmico hoje, sim, em regra, tornou-se um comportamento de um homem domado. Que vantagem existe hoje para nós, homens, estarmos em um relacionamento monogâmico? Absolutamente nenhuma. Recentemente, inclusive, eu fiz um sketch aqui no canal, de forma jocosa, né, criticando essa situação, o contrato de casamento. Quem não assistiu, assista lá. Não tem mais vantagem nenhuma. Você está numa relação obrigatória, numa relação de igualitarismo, e que você já não tem mais nenhuma vantagem. A gente continua tendo aquele nosso desejo biológico, instintivo, de ter mais de uma esposa, mas, repito, você é obrigado a aceitar a ideia de que você só pode ter uma, porque a cultura ainda continua até certo ponto te impondo isso, mesmo que isso já não faça mais nenhum sentido. E diante de tudo isso, então, surgem possibilidades. Já que a monogamia tem sido cada vez mais relativizada, surgem algumas possibilidades. E a primeira delas, a poligamia, seria um retorno à poligamia, ou a poliginia, ou a poliandria, né? Já que numa sociedade igualitária supostamente valeria tanto para homens quanto para mulheres. Eu acho difícil um retorno à poligamia, porque, principalmente a poliginia, porque a poligamia ou a poliginia, né, que é o direito do homem a ter mais de uma esposa, ela só vige em sociedades extremamente patriarcais, né? Sociedades que ainda são muito patriarcais, como é o caso das sociedades muçulmanas, como ainda é o caso da Índia, onde em alguns locais, embora ela seja proibida oficialmente, ela ainda acontece. Então, culturas patriarcais ainda mantêm a poligamia em vigência. Então, eu acho muito difícil que isso aconteça aqui entre nós ocidentais. Uma outra possibilidade é exatamente o poliamor, né? Que é exatamente a proposta no qual todo mundo é de todo mundo, enfim, é fruto disso aí que eu acabei de apresentar para vocês no vídeo, né? Então, se o homem pode ter mais de uma parceira, a mulher também pode ter mais de um parceiro, mas são relacionamentos muito fluidos, não existe ali, embora o nome seja amor, né? Na minha opinião, não existe realmente amor. E uma terceira possibilidade é exatamente a que eu tenho apresentado para os senhores aqui no canal, que é o amor expansivo, que só pode ser compreendido num processo dialético entre a poligamia e a monogamia cristã. Não tem como você afastar a compreensão disso que eu chamo de amor expansivo dessas análises, ou num nível superior, se você quiser, numa instância superior, um processo dialético entre o espírito e a razão e o instinto, né? Se você quiser também levar para uma discussão talvez mais filosófica. E é exatamente por isso que o amor expansivo não se aplica a mulheres.
Tá? Isso aí é uma coisa muito, muito clara para mim. Vocês têm inclusive feito muito essas perguntas lá para o nosso quadro, né? Faça a sua jogada. Inclusive essa semana provavelmente nós vamos ter a nossa segunda edição. Não se aplica, mulheres, porque do ponto de vista biológico não faz nenhum sentido. Do ponto de vista psicológico não faz nenhum sentido a mulher ter mais de um parceiro. Agora, o grande desafio para nós homens é exatamente do ponto de vista espiritual. Nós aprendemos a amar uma mulher de forma única e não de forma exclusiva, como foi o mote no patriarcado, inclusive, da era cristã. E aí o romantismo foi o ápice dessa ideia de que nós, homens, só podemos amar uma única mulher e ela tem que ser exclusiva na nossa vida. E isso é um delírio. E é isso que eu tenho tentado demonstrar com o amor expansivo. É possível você amar uma mulher de forma única, agora não de forma exclusiva. E eu sou uma prova viva disso. Eu posso afirmar para vocês, porque é uma coisa que as pessoas perguntam muito, né? Ah, Duarte, mas você não vai acabar amando uma mulher mais do que outra? Não. Eu posso afirmar na prática que é possível nós desenvolvermos o nosso espírito a ponto de amarmos uma mulher de forma única e não ter comparação entre elas. Eu falo sobre isso lá no nosso curta-metragem. Aliás, se você não assistiu ainda, assista lá o nosso curta-metragem Amor Expansivo 2. E esse é o desafio, então, agora, do amor expansivo. Fazer com que nós, homens, nos libertemos dessa ideia exclusivista de que você só tem que amar uma única mulher, porque senão esse amor não é verdadeiro. Se você não amar uma mulher de forma exclusiva, esse amor não é verdadeiro. Não tem como amar mais de uma mulher ao mesmo tempo. E isso é um delírio. Tá? Eu posso afirmar a vocês que o amor expansivo, ou o amor cristão, que para mim nada mais é do que uma aplicação do amor cristão no auge, no seu ápice aos relacionamentos, é possível sim que você ame mais de uma mulher de uma forma única. Agora, elas têm que entender isso. Ah, Duarte, então você está dizendo que necessariamente eu tenho que ter mais de uma mulher, né? Mais de uma namorada, mais de uma noiva, mais de uma esposa? Não necessariamente. Mas, por princípio, eu acho que nós, homens ocidentais, não deveríamos mais abraçar a monogamia como um axioma, porque, como eu falei, ela já não faz mais nenhum sentido. Agora, é claro, você não pode obrigar a sua mulher a aceitar isso, né, cara? Se ela quiser realmente, se ela não quiser aceitar isso, você tem que ter aquele desapego e aquela maturidade de falar, então, minha filha, comigo funciona assim. Agora, se você não quiser, você pode seguir seu caminho. Hoje a gente vive numa sociedade igualitária, você já não depende mais de mim financeiramente. Se você quiser, você pode trabalhar, você pode conseguir as suas coisas. Então, é essa a situação que nós estamos hoje. Eu não acho mais que a monogamia tem que ser um axioma, sabe? Obrigatório. Não. E se você está numa relação monogâmica, meu amigo, repito, obediência e submissão é o mínimo que tem que acontecer. Porque era a obediência e submissão que ainda dava alguma justificativa para a monogamia ao longo da nossa era cristã, né? Ao longo da nossa civilização. Como aconteceu entre os gregos, aconteceu entre os romanos e também aconteceu entre nós na civilização cristã. Portanto, senhores, para esse vídeo era isso. Eu sei que as mulheres detestam quando eu trato desse tipo de assunto aqui, mas como eu falei no início do vídeo, é pro bem de vocês, por mais que vocês não entendam isso agora. Espero que esse vídeo possa iniciar um diálogo e um debate em torno desse assunto. Deixe aqui os seus comentários, considere inscrever-se nesse canal se você achar que isso possa ser útil para a sua vida, né? Lembrando-se sempre de uma coisa: o movimento de uma única peça pode definir um jogo inteiro. Até a próxima e que Deus nos abençoe.